Olá, nono ano! Vamos iniciar mais uma aula de inglês na página 181, falando de rules, regras. Nesta unidade, vamos explorar sinais e placas informativas, as regras na sociedade e na escola. Vamos aprender a usar modais para proibição e permissão e criaremos uma campanha publicitária para uma causa em que acreditamos, ok? Vamos lá. Alguns sinais. Os sinais são importantes porque nos dizem coisas sem usar muitas palavras. Eles devem ser claros e diretos, para ter certeza que passou adiante o que assim quis dizer. Todos possamos entendê-los e assim utilizá-los sem mais preocupações. Então, aqui embaixo tem alguns tipos de sinais que vamos ver agora. Tem as 6 bolinhas que começam o seguinte, ó. O primeiro é sinal de segurança ou advertência, tá? Primeiro o nome na bolinha. O segundo é sinal de proibição. O terceiro, sinal de direção. O quarto, sinal de identificação. O próximo, sinais obrigatórios. E o último, sinais de emergência. Aí embaixo, ele quer que exatamente a gente distribua esses nomes os sinais abaixo, aos sinais correspondentes no caso. Então, onde tem no swing, é um sinal de quê? Se tem lá uma placa com uma faixinha diagonal, é que é proibido, você não pode, tá? Então, é sinal de proibição. Lá tá dizendo que você não deve, não pode nadar, não pode. Ok? Então, o primeiro é sinal de proibição, você põe. Depois dele, onde tem um triangulinho amarelo, é sinal de advertência ou segurança. Ele está sinalizando que você não pode fazer, tá? É para a sua segurança. No sinalzinho verde, é sinal de emergência, que geralmente a gente encontra bem visível nas salas do cinema, né? Como tem saída de emergência, se acontecer alguma coisa e etc. Embaixo, é sinais de obrigatórios, que diz aqui, ó, não, sinais obrigatórios, isso, ande, não corra, é o que tá escrito aqui, ok? Nos slides tá ali, mas o slide eu coloquei em português. São sinais obrigatórios. Se eu quero que você saiba ou veja alguma coisa, eu obrigatoriamente tenho que pôr um sinal para a pessoa ler e para a pessoa estar ciente do algo que está acontecendo. Por exemplo, aquelas casinhas lá que tem aqueles cachorros, né? Bem bravos, que tem a plaquinha de cuidado com o cão, tá? É uma plaquinha obrigatória, tem que ter. E onde tem o banheiro, a portinha do banheiro que tem os 3 bonequinhos, tipo esses daqui, ó, tá? Esses 3 bonequinhos aqui, é identificação. Geralmente tá na porta de um shopping, banheiro, né? Para identificar onde é o masculino, o feminino e o de pessoas com necessidades especiais. E o último é sinais de direção. Geralmente, o sinal de direção tem num parque grande, quando você vai indicando onde é a recepção, onde são os restaurantes, onde é o banheiro, no shopping, por exemplo, onde são os elevadores, e etc. As lojas, e etc. Ok? Já que tudo está sinalizado, passaremos então à página 182, que segue os mesmos sinais, as mesmas coisas de identificação. Isto é, aqui tem algumas figuras, a gente só vai identificar, tá ok? Tem a identificação e tem a figura que a gente vai ligar uma à outra, certo? A primeira são 6. A gente vai ligar. A primeira, você não deve usar o celular, isso aí tá na cara. Eu vou ligar para onde? Até a figurinha ajuda, né? Você vai ligar onde tem o celular e a faixinha diagonal, que não pode, é proibido. Na segunda, você deve prestar atenção. Onde é que tem indicando isso? O chamado prestar atenção, ter mais atenção, é o triângulozinho com um sinal de exclamação, tá? Chamando sua atenção. O terceiro, você não deve usar sapatos. Fácil também, né? Identificar, liga. O quarto, você não deve correr. Onde é que tem isso? Qual é a identificação? Liga. O quinto, você deve parar.
pare. É um sinal que você tem que parar. Qual é? Identifique. O 6, você não deve jogar lixo. No caso, lixo na rua, né? Qual é o bonequinho sujão que tem aí? Então, liga até ele. Certo? Mais à frente um pouquinho, vamos falar de must e must not. Já explico. Antes disso, tem embaixo dos sinais que acabamos de fazer. Nós usamos o must para sinais de obrigação. E usamos o must not em proibição. Ok? Então, você só completa o primeiro tracinho com must e o segundo com must not. Ok? E vamos a ele. Aqui. Vamos lá. I'm sorry, must está aí. Alguns sinais de proibição que você deve fazer, o que você pode fazer. E eu vou ler aqui na página 182 o must e o must not. Ok? Usamos o must mais infinitivo para indicar obrigação. Você é obrigado, ok? Usamos o must not mais infinitivo para proibição. Na forma interrogativa, basta mover o must para o início da frase, como a gente sempre faz, né? Na interrogativa, com o verbo to be, a gente troca de posição. Sempre na interrogativa tem essa troca de posições. Então, vamos lá. Aqui tem uns exemplos, ó. O primeiro exemplo é assim. Você deve ir, pois é realmente importante. Olha o dever aí. Você deve ir, pois é realmente importante, ó. You must to hear. It's really important. Você deve ir, pois é realmente importante. No segundo exemplo. You must not go there. It's dangerous. Você não deve ir, pois é perigoso. Olha a diferença das frases. E lá na última frase tem. Você deve ir. Eu queria que você pudesse ficar mais. Tá? Ele tem que ir, mas eu queria que você ficasse. Mas não deve, porque ele precisa ir. Então, o uso é mais ou menos isso. E a gente vai enfatizar mais aqui quando se deve usar e quando é que fica na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ok? Vamos lá. Voltando aqui. Pronto. Isso. No must not ainda. A forma afirmativa fica assim, ó. Quando eu quero dizer, você deve fazer silêncio. Fica, you must be silent. Você deve fazer silêncio. Ok? De dever. Vamos lá. O negativozinho pode ser assim, ó. Você não deve falar. You must not speak. E no outro lá, interrogativo, pode ser a troca, né, que a gente faz. Você deve ser tão alto. Must you be so loud? Olha a troca, o must veio na frente, quando é no interrogativo. Não esqueça. Aí embaixo já dá algumas questões para que possamos praticar. Então, você olha, eu não vou responder. Aliás, eu vou ajudar só na primeira, tá? Tem as placas de proibição, de dever ou não, e você vai explicar para mim que placas são essas e o que elas estão a dizer. Por exemplo, você não deve nadar aqui. You must not swim here. Você não deve nadar aqui. Todas elas é must not porque é um sinal de proibição. Quando você vê essa linhazinha diagonal aqui, já é proibido, tá? Ó, proibido som, aqui é proibido fumar, é proibido animais de estimação, ok? Quando vê isso aqui, já é proibido, certo? Então, o primeiro é proibido nadar aqui. O segundo é proibido andar de bicicleta, o terceiro é proibido barulho, o último é proibido tirar fotos. Então, você põe, ok? Na página 183, diretamente para baixo, para a última questão aqui. Esse texto, não falaremos dele. Pode ser que voltemos depois, ou não, mas passe o texto. Vai direto para a tarefa lá embaixo. Onde tem uma caixinha amarela com os dizeres pausa, mudança, caótico, ignorar, aprender e ordenar. O que a gente vai fazer? Só vai adequar cada frase, cada palavra no lugar certo, ok? Vamos ler a primeira bolinha. Se os alunos conseguirem seguirem as regras, a aula será pacífica. Você coloca o nome pacífica na primeira linha, tá? Pacífica, procura no quadrinho onde é o nome pacífica, certo? E põe.
Tem aqui, eu não vou dizer qual é não, mas eu já tô dizendo qual é, tá? O pacífico. Pacífica e ordenada. Primeira linha pacífica, segunda ordenada, tá? E irá aprender de uma forma que ninguém vai seguir regras. E o mundo será caótico. Aqui diz, se ninguém seguir regras, o mundo será caótico. Então, ó, a primeira linha é pacífico, a segunda, ordem ou ordenadamente, a terceira, caótico, a terceira, pacífico e o quarto, caótico, tá? Então, é isso. É isso mesmo. Qualquer dúvida, volta o vídeo e dá uma olhadinha que você mesmo preenche, que eu sei que vocês são inteligentes para isso. Continuando na página seguinte, 184, continua para a gente preencher o restante. Se a regra for injusta, você deve ser proativo. Você coloca proativo. Você não deve ignorar, coloca ignorar, ou quebrar, coloca quebrar as regras. Você deve aprender, coloca aprender, mais sobre o teste, mais sobre isso, e tente não mudar, e tente não mudar. Então, assim preenchemos. Eu falei um pouco rápido, porque vocês, como são maiores, vocês pegam mais rápidos, tá? E a minha voz também tá um pouco falha, mas... desculpa. Embaixo, na 184, ainda, vamos falar de have to. Desculpa. O have to, usamos a expressão have to para indicar obrigação. A expressão don't not, have to indica a ausência de obrigação, ou seja, uma escolha. Observe. Tem aqui os exemplos no livro, ó. Primeiro exemplo. Eu não preciso usar tênis, mas posso usar se quiser. Ausência de obrigação, tá? Ele usa se ele quiser, se ele achar que deve ou não. O segundo, não posso usar tênis. Ele não pode usar, é uma proibição. Se ele não pode, ele está proibido. Como se tem gente que não pode comer chocolate, é proibido. Tem gente que não pode usar, como eu, não posso usar nada na orelha, brinco, porque incha. Sou proibida, porque incha e inflama e etc. 3. Temos que ser educados. Devemos ser educados. É uma obrigação, é um dever de você ser educado. É um dever, tá? Eu não vou ser obrigada 24 horas, mas eu tenho que exercer a minha cidadania de ser educado. É uma obrigação. Aí embaixo tem várias formas de fazer. Por exemplo, na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Exemplos aí embaixo. Eu tenho que ser educado. Forma afirmativa. I have to be polite. Eu tenho que ser educado. Na negativa, I don't have to wear a tie. Eu não preciso usar gravata. Negativa. A interrogativa, olha a troca. Do you have to wear uniforms? Eu tenho que usar uniforme. Olha a troca. E as perguntazinhas, as respostas curtas, sim, eu posso, sim, eu quero, não, eu não posso, não, eu não devo. Tá? As que a gente costuma dar, as respostas curtas, como sempre. Aqui embaixo tem uma pergunta. Aliás, ele dá uma frasezinha e a gente tem que aumentar a frase, fazendo com que a mesma esteja correta. Por exemplo, na primeira bolinha tem assim, ó. Bring me book. Trazer meu livro. Trazer meu livro eu vou transformar numa resposta maior. Eu tenho que trazer meu livro. Ok? Você coloca, ó. I have to bring my book. Tá? I have to bring my book. Na 185, continuando, tem assim, ó. Fazer a lição. Aí você completa com eu tenho que fazer a lição de casa. Tem assim, ó, lição, fazer a lição de casa, na segunda bolinha. Você coloca, eu tenho que fazer a lição de casa. I have to do my homework. Tem que fazer mesmo, tá? Terceiro, ó, memorizar poemas. Eu não tenho que memorizar poemas.
Olha, já usou o negativo. I don't have to memorize poems. Ele não tem que memorizar, então não é uma obrigação. Então, ele usou o not, né? Continuando, cantar músicas inglesas. Eu não tenho que cantar músicas inglesas. I don't have to sing English songs. Eu não tenho que cantar músicas em inglês ou inglesas. Vamos lá. Aprender regra gramatical. Eu tenho que aprender regra gramatical. E você deve, né, para se expressar melhor. I have to learn grammar rules, tá? E o último, pay attention. I have to pay attention. Eu tenho que prestar atenção. Lógico que tem, né? Aqui embaixo, seguindo as nossas regrinhas, tem uma tarefinha. Embaixo não, desculpa. A gente já pula exatamente para 186, que não precisa fazer, realmente não precisa, tá? Eu fiz essa daqui, nós fizemos essa lição de cima. Aí daqui a gente dá uma puladinha lá pro homework, tá? Se você quiser fazer activity, só a primeira questão, tente fazer. Ela já tá bem simples mesmo, só a primeira, tente, vai ser interessante. Aí a gente dá uma puladinha pro homework e tem uma placa de sinalização, né? E algumas figuras que vamos identificá-la aqui embaixo, que diz o seguinte, vamos a elas. Primeira, letra A. Você não deve correr. Aí, o que você põe, ó? Você tem que usar o must not, o have to, o don't, e o can ou can't, que você achar, tá? A letra A. You must not run. Você não deve correr. Ou você pode colocar você deve correr, você escolhe, tá? Aqui a escolha é sua. O importante é que a questão esteja correta. Então, vamos lá, na B, ó. Você não deve usar sapatos na piscina. Você coloca. Na letra C, você pode usar os banheiros. You can't use the restaurants. Tá? Você coloca lá. Na letra D, você deve usar trajes de banho. Tá? E você coloca. You have to wear swimwear. Trajes de banho. E na última, você não deve mergulhar. You must not dive. Você não deve mergulhar. Na segunda questão, você só vai completar, tá? Com must ou must not. Segunda questão. Vamos lá. Você completa, vamos lá ver a frase e a gente adequa com must ou must not. O que for necessário. Letra A. A de avião. Nós desperdiçar água. Nós não devemos, né? Must not desperdiçar água. B. Nós não devemos fazer barulho depois das 10. Então, é must not. Nós devemos manter as ruas limpas. Embaixo a D. Nós devemos usar a faixa de pedestre. Então, é must. Ok? A. Must not. B. Must not. C e D. Must. Letra E. Devemos jogar lixo na rua? Nós não devemos. É must not. Letra F. Devemos economizar energia? Must. Letra G. Dirigir com segurança ou sorry. Dirigir apenas se tiver 18 anos. Então, é must not. Ok? E H. Jogar fora comida boa? Lógico que não. Must not. Então, fica E. Must not. F, must, G, must not, H, também must not, ok? A terceira questão, terceira e última questão, vamos fazer o seguinte, completar, tá? É só fazer a ligação da pergunta e a resposta, certo? A letra A, onde você foi? Aí você completa. Eu vou te seguir. Onde você for, eu vou te seguir. Tá certo? Então, a letra A, você põe no terceiro quadrinho. A letra B, você deve falar que você quer o que você puder. Somos amigos. A letra B é a última.
Vem à minha casa. A letra C. Então, a letra C é lá, está aberta para você. É o segundo. No penúltimo, o que quer que você diga, que é a letra D, não acredite, o que quer que ele diga, não acredite nele, ele é um mentiroso. É o penúltimo, a letra D. E a letra E, leve este amuleto com você. É onde você vá, letra E. Então, de cima para baixo fica E, C, A, D, B. Então, assim, fechamos o capítulo 3, com alguns pulinhos, mas foram os necessários. Vocês façam tudo direitinho, mandem para mim, ok? Não esqueça do nosso queridíssimo trabalho. Até a próxima aula. Bye!